Tu te sente seguro onde tu mora hoje? Ou anda sempre vigilante, evita sair à noite e vive cercado de muros, portões e câmeras? Tu já pensou quanto isso custa pra ti, tanto em dinheiro quanto em liberdade? Será que é possível viver com mais tranquilidade, com mais confiança e com menos medo? O meu nome é Felipe Mazzotti e eu acho que eu tenho boas notícias pra ti. E se fizer sentido, é só falar comigo, felipe.mazzotti.net. Eu quero falar contigo sobre a segurança em Gramado. A cidade tem fama de ser muito segura, mas será que isso é verdade? Como isso funciona? Quais são os fatores e quem está envolvido nisso? Mas antes de seguir, pensa comigo. O que faz de um lugar realmente seguro? Será que são os muros, portões, câmeras, polícia, equipes de segurança, controle de acesso e os alarmes? Existe uma diferença entre ter segurança e realmente se sentir seguro, entre restringir a nossa vida e nos dar liberdade e tranquilidade. Será que Gramado só tem segurança ou é um lugar realmente seguro? Será que nos restringe ou nos liberta? Em capitais como São Paulo e Porto Alegre, o índice de homicídios é de cerca de 5 por 100 mil habitantes. Em Balneário Camboriú, por exemplo, esse índice é de 7,2 homicídios por 100 mil habitantes. Em Gramado, esse número é 0,5 por 100 mil habitantes. E foi só um caso em 2024. E ainda assim, foi uma briga de casal, sem relação nenhuma com a violência urbana. Claro, acontecem alguns furtos aqui na cidade, mas no ano passado foram apenas 8 roubos. Menos de um por mês. Em Porto Alegre, por exemplo, foram mais de 700 no ano passado, são 2 por dia. E em São Paulo, esse número passa de 17 mil casos, são mais de 50 por dia. E em relação às drogas, sempre onde existe um usuário, existe a venda. A gente vai tratar sobre esse assunto um pouco mais pra frente. Mas qual tu acha que é o crime mais comum em Gramado? É o estelionato. Golpes do WhatsApp, fraudes, falsos boletos e coisas do gênero. Mas isso não tem nada a ver com a cidade, isso acontece em qualquer lugar. Esses índices traduzem uma sensação de segurança real. Liberdade para caminhar, para manter as janelas abertas, para entrar no carro na garagem sem preocupação, confiar nos vizinhos, dirigir sem medo, sair a qualquer hora do dia para qualquer lugar. Mas por ser Gramado, a gente tem um fator de risco nisso tudo, o turismo. Os crimes que envolvem o turismo são preocupações no mundo todo. Cidades como Rio de Janeiro, São Francisco e até Barcelona convivem com uma criminalidade bastante característica e se aproveita da fragilidade e da circulação dos turistas para praticar furtos e roubos. Mas aqui é extremamente raro. Como é que uma cidade que recebe mais de 6 milhões de turistas por ano consegue manter índices de criminalidade tão baixo, uma sensação de segurança real e não está sujeito aos crimes contra os turistas? Como é que exatamente isso funciona? É uma combinação de fatores. Eu vou te explicar. Nós temos, claro, uma atuação constante e eficiente das forças de segurança pública aqui na cidade, tanto num papel ostensivo, que é a Brigada Militar que atua nas ruas, quanto num papel mais investigativo, que é a Polícia Civil, atuando mais estrategicamente. Além disso, nós temos um cercamento eletrônico com centenas de câmeras da polícia, da prefeitura e das empresas locais. E o melhor, todas elas conectadas em todos os bairros. Dificilmente alguma coisa acontece aqui sem ser percebida. Essas câmeras ajudam tanto na solução dos crimes, mas especialmente de apoio para a inteligência das polícias, com o objetivo de evitar que ocorrências aconteçam e que grupos criminosos se estabeleçam aqui na cidade. Mas aí tu pode pensar, então em Gramado todo mundo vive sob uma forte escolta armada. Não, essa não é a realidade. E a prova disso é que a cidade não tem uma guarda municipal, que seria o braço de segurança da prefeitura. A gente se mantém seguro sem precisar de um grande contingente, mas ele precisa existir e precisa ser eficiente. Além disso, existe um outro fator-chave que é bastante favorável para a polícia: a geografia. A gente consegue ver no mapa que Gramado é uma cidade pequena. Nós somos só 50 mil habitantes. Além disso, são poucos os caminhos de acesso à cidade, e os pedágios servem como uma barreira de controle e vigilância nesse sentido. A polícia consegue rastrear suspeitos que entram e saem da cidade o tempo todo. Além disso, a organização da cidade é bem interessante. Os bairros são pequenos e heterogêneos, eu quero dizer, mesmo num bairro que poderia ser mais simples, existem empresas relevantes e moradores de diferentes classes sociais. O dono do posto de gasolina é vizinho do frentista. Isso faz com que todo mundo se conheça, interaja e aproxima os diferentes grupos sociais aqui da cidade.
mas a população triplica aqui em Gramado todas as semanas. Só ser uma cidade pequena, com policiamento eficiente, não é suficiente. O que mais faz parte dessa equação? O primeiro segredo é a participação da sociedade em iniciativas privadas de grupos organizados como o Mocovi, que buscam recursos adicionais para as forças de segurança, promovem eventos e mantêm um nível de exigência e cobrança muito alto do poder público, e também a participação de empresas privadas de segurança como a Confiança e a SOS, que trabalham em sincronia com a prefeitura e com as polícias num trabalho ativo e passivo de vigilância e ação. Mas como que nós diminuímos os riscos e cuidamos das pessoas em situação de fragilidade aqui na cidade? Aí entra o papel da assistência social. Ela faz um trabalho muito bom e a regra aqui é não encorajar mendigos e andarilhos, especialmente não dando esmolas. E até os cachorros de rua são destinados ao canil municipal para manter as coisas organizadas. Além disso, dependentes químicos e de álcool e de jogo são identificados pelas famílias e tratados em instituições privadas, como o Vale a Pena Viver e o CRER, antes que se tornem um problema. Essas instituições são privadas, financiadas de um esforço em conjunto e dirigidas por voluntários, inclusive pessoas da minha família. Mas existe um outro projeto muito especial, o RAC, Rede de Apoio à Cidadania, que conecta diversas instituições públicas e privadas da cidade para discutir assuntos e resolver problemas em conjunto, relacionados especialmente aos desafios de segurança, saúde e vulnerabilidade social. É um projeto único e muito eficiente, que funciona justamente pelo propósito e pela conexão das pessoas, que está diretamente ligada à cultura da cidade, que é o nosso próximo fator. Gramado é muito mais do que um lugar turístico, bonito e agradável. É um estilo de vida. Aqui, naturalmente, os círculos sociais se formam e as pessoas que moram aqui absorvem a cultura da cidade. E ela impacta na segurança em diversos aspectos. O primeiro deles é o lixo. E eu falei no outro vídeo que eu fiz a respeito do lixo que isso também é parte da nossa cultura, especialmente relacionado à teoria das janelas quebradas. Ver bagunça e sujeira nas ruas encoraja as pessoas a fazer mais bagunça e sujeira. Por isso, a zeladoria e o cuidado da cidade está no nosso DNA. O clima também é um grande aliado da assistência social. Não é fácil para um morador de rua encarar o frio durante o inverno aqui em Gramado. E outro aspecto muito importante é a participação da comunidade em diversos pontos, mas especialmente a proximidade e atuação dos pais nas escolas, que evita a coerção das crianças e jovens por potenciais grupos mal intencionados. Vamos lá. A sensação de segurança aqui em Gramado ela é real, sem estar vinculada a grandes sistemas de segurança, muros, vigilância e cercamento. Se perguntar para a sociedade, há uma cultura de confiança. E se tu perguntar para a polícia, eles vão dizer que a criminalidade não se estabelece aqui em Gramado. Mas a cidade toda é assim? Eu preciso ser honesto. É claro que existem alguns lugares mais vigiados, como os condomínios fechados, o centro da cidade pelo maior fluxo turístico e os bairros no entorno do centro, até pela concentração de pessoas. Mas mesmo nos bairros mais afastados, a cultura da cidade, combinada com a atuação da polícia e da sociedade, garantem índices muito baixos de criminalidade. Mas em momento nenhum eu disse que aqui é perfeito. Há uns 20 anos atrás, eu deixei a minha bicicleta na rua quando eu entrei num fliperama, aqui em Gramado. E quando eu saí de lá, umas 2 horas depois, a bicicleta não estava mais no lugar onde eu deixei. Pois é, foi horrível. Mas se alguém viu essa bicicleta por aqui em Gramado, por favor me avisa, me faz muita falta. Outro ponto importante são os crimes de colarinho branco. Qualquer cidade que movimenta muito dinheiro tem o risco de empresas com finalidades duvidosas aparecerem. Mas Gramado é pequena, os empresários se conhecem e a gente sabe os desafios de ter uma empresa aqui. E quando algo estranho acontece, ninguém finge que não viu. Nenhuma prisão de empresário em Gramado é surpresa para nós. Mas como que isso tudo impacta o mercado imobiliário? A verdade é que a segurança está diretamente relacionada à qualidade de vida. E morar num lugar seguro e interessante tem muito valor, e isso se traduz no preço dos imóveis. É essencial ter um alinhamento entre a expectativa e a realidade da cidade. E o objetivo desse vídeo é justamente trazer uma janela para a realidade, um estilo de vida mais leve e mais tranquilo. E se mesmo assim é importante para ti viver cercado de grades, muros, portões, vigilância e tudo mais, tudo certo, uns 3 ou 4 prédios e alguns condomínios fechados oferecem isso por aqui. Mas o resto da cidade não é bem assim. E, sinceramente, não precisa ser. Tu sabe que Gramado tem fama de ser um lugar seguro. E eu te mostrei o porquê isso é uma realidade. Mas o que isso realmente significa? Como isso impacta a nossa vida no dia a dia? Aqui, mais do que ter segurança, nós estamos seguros. Isso se traduz numa liberdade, numa sensação de segurança que faz ser normal levar as crianças a pé para a escola, dirigir sem preocupação, criar laços de amizade e confiança de forma muito mais leve
gravar vídeos na rua e até deixar o carro aberto no estacionamento. Eu tenho certeza que tu adoraria que a tua cidade fosse assim. Mas Gramado é muito mais do que um lugar seguro. Aqui a vida é diferente. E pode ser a tua também. Fala comigo em felipe.mazotti.net que eu ajudo a fazer tudo isso dar certo.